Hoje vamos falar sobre o grupo dos molares. O primeiro molar superior são os dentes 16 e 26. Na face vestibular, o formato trapezoidal. A borda distal é mais convexa e menor que a mesial. Existe a presença de duas cúspides. A mesovestibular é maior e mais larga do que a disto vestibular, e elas são separadas por um sulco. Já na face palatina, essa face é maior do que a vestibular. A cúspide mesopalatina é maior que a distopalatina. A borda mesial é maior que a distal e existe um tubérculo de Carabelli, que é uma elevação da cúspide mesopalatina, mas nem sempre ela existe. Nas faces proximais, a gente tem um formato retangular e a face vestibular ela também é mais retilínea. Já na face oclusal, a gente tem um formato losango. Dá para perceber também o tubérculo de Carabelli nessa visualização. O primeiro molar inferior são os dentes 36 e os dentes 46. Eles possuem 5 cúspides. E na face vestibular possui um formato trapezoidal, onde a gente consegue visualizar 3 cúspides. Em vermelho é a cúspide mesovestibular, em azul a vestibular mediana e em verde a disto vestibular. A cúspide mésio é maior do que a disto, e além disso a borda mesial ela é maior que a borda distal. E os sulcos eles fazem essa divisão das cúspides. A face lingual é menor que a face vestibular. Existem 2 cúspides que a gente consegue visualizar. A mesolingual está em vermelho e a disto está em azul. As faces proximais, a gente consegue visualizar a face mesial que é mais alta do que a face distal. Em relação à face oclusal, o formato é hexagonal, sem simetria. Isso acontece devido à diferença dos tamanhos das cúspides. A largura mesial é maior que a largura distal e a largura vestibular é maior que a lingual. Em relação às raízes, é possível perceber que elas são achatadas. O segundo molar superior são os dentes 17 ou 27. Em comparação com o primeiro molar superior, ele é maior em todas as dimensões. Na face vestibular, o formato é trapezoidal. É possível perceber na face vestibular 2 cúspides, a mesovestibular e a distovestibular, sendo que a disto é muito menor que a meso. A borda mesial é maior que a borda distal e essas bordas elas são convergentes para a cervical e divergentes para a oclusal. Além disso, as cúspides elas são divididas pelos sulcos, que é possível visualizar. O formato da face lingual é trapezoidal. Quando o dente ele possui 4 cúspides, a cúspide mesolingual ela é a maior. E são divididos por um sulco que não estão evidentes, essas cúspides que estão aí na face lingual. Essas são as cúspides mesolingual, que é a maior, e a distolingual, que é a menor. A face oclusal possui uma borda vestibular, que é maior que a lingual. Isso causa com que as bordas mesial e distal sejam convergentes para a palatina. Os sulcos eles ficam expostos semelhante ao primeiro molar superior. A diferença é que ele é mais profundo. E essas são as demarcações das cúspides. Em relação à raiz, possui 3 raízes existentes, 2 vestibulares e uma palatina. A raiz mesovestibular é mais larga que a raiz distovestibular. O segundo molar inferior, dentes 37 e 47, eles são dentes que possuem 4 cúspides, que são 2 vestibulares e 2 linguais. A face vestibular tem formato trapezoidal. É possível perceber 2 cúspides. Em vermelho a gente tem o mesovestibular e em azul o disto vestibular, sendo a mesio um pouco maior que a disto. Essa face é menor que o primeiro molar inferior e existe uma pequena inclinação da coroa para a mesial. Na face lingual também é possível perceber as 2 cúspides, né? A meso está em vermelho e a disto está em azul, só que elas são 2 cúspides linguais e elas são menores do que a vestibular, só que essa diferença ela é mínima. Além disso, o sulco que divide essas cúspides elas são pouco evidentes. Já as faces proximais possuem inclinação da face vestibular para a lingual. Na face oclusal, o formato é retangular. As bordas elas são paralelas e existe uma protuberância na cervical. Esses dentes possuem 2 raízes e a mesial é maior e mais larga do que a distal.
O terceiro molar superior, número 18 ou 28, é considerado o menor dos molares, apresentando frequentemente um formato tricuspidado. Esse dente ele pode apresentar ainda inúmeros sulcos secundários, na qual atribui um aspecto enrugado na face oclusal, dente este que pode apresentar variadas morfologias. Quando a cúspide disto-lingual é muito pequena. Comparado aos outros molares superiores, o terceiro molar superior é mais convexo na face distal e não é possível analisar um desgaste relacionado à área de contato. Além disso, a coroa dos terceiros molares possui com frequência manchas brancas, em razão da hipocalcificação. O aspecto enrugado é gerado pela presença de cristas verticais que se encontram lado a lado, que faz com que faces de contato e faces livres sejam menos lisas. Parecido aos outros molares superiores, as raízes apresentam a mesma quantidade e a mesma situação. As raízes podem se apresentar de forma separada ou até mesmo juntas de 2 ou 3 raízes, sendo bastante frequente. Já o terceiro molar inferior, número 38 ou 48, apresenta também uma grande diversidade de formas, sendo que algumas dessas formas são multicuspidadas, de arranjo muito irregular. Geralmente, o terceiro molar inferior possui 4 ou 5 cúspides. No entanto, não são tão definidas em razão da presença de cristas e sulcos secundários. Em caso em que houver 5 cúspides, a quinta cúspide francamente distal. A face distal é bastante convexa e suas 2 raízes, que são curvadas, estão constantemente ligadas. Ainda possui uma morfologia semelhante aos primeiros e segundos molares inferiores.